José Manuel Freitas, começo por ti. Afinal, quem é que tem razão? O Futebol Clube do Porto está mais forte porque vai à frente ou o Sporting porque é bicampeão? Muito boa tarde a todos, a ti, Mariana, ao Rafael, ao Zé Nunes e ao Mário, aos seus telespectadores, num dia muito especial da nossa vida coletiva. Esta conversa é aquela conversa que treinadores e dirigentes encontram para nos criar problemas na hora de nós podermos avaliar. Porque se olharmos para os jogos mais recentes, eu não consigo dizer quem é que está melhor. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Casa Pia. O Sporting viu-se aflito para eliminar o Aves, que é o último da classificação da Liga Portuguesa, portanto não sei em quem é que meio de basear. Vou mais pelo discurso do treinador do Sporting. Porque realmente o Futebol Clube do Porto, lá pelo facto de ter perdido com o Casa Pia, não perdeu a ideia nem a noção daquilo que pretende e tem sido até esta altura da época do futebol em Portugal, na Liga, a melhor equipa e, portanto, justifica estar em primeiro lugar no campeonato. Já esteve, em termos de fulgurância exibicional, do meu ponto de vista, mais forte. Tem perdido um bocado da sua embalagem porque Fraolto baixou um pouco o seu ritmo competitivo e era ele, do meu ponto de vista, o grande motor da equipa, mas se perdeu o Fraolto, ganhou o Pablo Rosário, que é, do meu ponto de vista, neste momento, um futebolista com uma importância grande no Futebol Clube do Porto. Já o Sporting, talvez mais devagar do que aquilo que se perspectivava, com a recuperação de alguns futebolistas que estiveram lesionados, melhorou consideravelmente o seu ritmo exibicional e basta só referir, tirando um jogo com o Aves, que foi um jogo muito particular e muito especial, particularmente o último jogo da Liga dos Campeões, em que, com a entrada em campo do melhor futebolista do Sporting, que é para mim Pedro Gonçalves, o Sporting melhorou qualitativamente. Agora, esta história que o presidente do Futebol Clube do Porto, já era a altura também de fazer um mind game. Ele que teve o melhor professor da história do futebol mundial a fazer mind games, que foi José Mourinho, até lhe parecia mal não aproveitar alguma daquilo com que conviveu no balneário do Chelsea, particularmente, e também do Ilha e no Futebol Clube do Porto. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer nesta altura, podem achar que eu estou a especular ou não. Eu lembro-me que o presidente do Futebol Clube do Porto, num dia à entrada para uma gala da Federação Portuguesa de Futebol, chamou aos seus rivais de Lisboa calimeros. Com esta declaração de querer atirar a responsabilidade do jogo da manhã para as costas do Sporting, quem é que está a ser calimero? Vamos ver. Eu acho é que os números provam-no. O Futebol Clube do Porto, como é evidente, por aquilo que vale, pela qualidade da equipa. Eu também não vou com aquela história do Sr. Farioli dizer que o Futebol Clube do Porto está em reconstrução, não está nada. O Futebol Clube do Porto está em construção, ou está mais do que construído do meu ponto de vista. Portanto, estes reforços que chegaram agora, nenhum deles vai entrar de caras na equipa do Futebol Clube do Porto, na minha opinião. E, portanto, acho que o Futebol Clube do Porto detém uma dose considerável de favoritismo para o Clássico da manhã. Há aqui uma tentativa, Rafael, de sacudir a pressão de parte a parte? Boa tarde. Cumprimento especial ao Zé Manel, com quem só tinha partilhado mesa na CM Rádio e gerou um título para Portugal de campeões do mundo sub-17, portanto é um bom presságio para o que aí vem. Obrigado pela simpatia. Sobre o tema, eu não compro muito o argumento de Rui Borges do Porto estar mais forte só porque está em primeiro. Isso seria uma avaliação a toda a época e, nesse sentido, eu concordo que o Porto está a fazer uma temporada melhor do que a do Sporting a nível interno. De qualquer forma, eu acho que vão encontrar-se as duas equipas, se calhar, no pior momento exibicional da época de ambas, pelo menos no que toca aos jogos do campeonato, porque o Porto tem vindo a decair a nível exibicional e acho que não vem só da derrota com o Casa Pia, porque o Porto até podia ter vencido o Casa Pia, acho que criou oportunidades suficientes para isso, e o Sporting porque ganhou de forma algo aflitiva nas duas últimas jornadas e mesmo agora na Taça de Portugal de forma algo surpreendente, quando a primeira fase da temporada o Sporting era claramente a melhor equipa em ataque posicional, onde amassava os adversários que não tinham igual valia, com vitórias volumosas. Portanto, eu acho que há algum equilíbrio, prevê-se algum equilíbrio para esta partida. Dou ligeiro favoritismo ao Porto por dois fatores. Primeiro, pelo fator casa, e tem sido preponderante a nível histórico entre o Porto e o Sporting. O Sporting não vence no Dragão
desde 2016, mas também olhando para a forma estratégica como os dois treinadores costumam olhar para o jogo. E Francesco Farioli tem conseguido dar estabilidade à equipa em quase todos os jogos. E se olharmos até para o histórico no Ajax, também venceu todos os clássicos na temporada passada na Holanda. Esta temporada também ainda não perdeu nenhum. Aliás, venceu o Sporting na primeira volta em Alvalade. Venceu também o Benfica para a Taça de Portugal. Que é uma coisa que o Rui Borges não consegue, só ganhou o Benfica no primeiro. E era precisamente por aí que ia concluir. O Sporting, por outro lado, tem gerado algumas dúvidas neste tipo de jogos, mas acho que será um jogo bastante equilibrado, como foi, aliás, na primeira volta. Afinal, Zé Nunes, quem é que tem razão relativamente à questão do favoritismo? Boa tarde a todos e boa tarde também aos espectadores do Não Ninguém. Na minha opinião, ninguém. Acho que as palavras de Vilas Boas, quando ele disse que o Sporting estava mais forte, tem por trás um registro de ironia, porque de alguma forma ele estava a censurar o facto de ter havido muitas críticas ao Porto só porque o Porto perdeu um jogo. De alguma forma ele também quis registar isso com essa opinião que, na minha opinião, não é sincera, é irónica, porque seguramente que ele estava a pensar também nos 4 jogos consecutivos que o Sporting ganhou para lá dos 90 minutos e este último no prolongamento, frente ao último da classificação, como já foi dito ali um mind aqui. game, como estava a bocado a dizer, Zé. Mas, e no que diz respeito a Rui Borges, é, apesar de tudo, mais coerente, porque Rui Borges sempre se cingiu à questão da classificação. Sim. Já não é a primeira vez que ele diz que o Porto é a equipa mais forte porque está no primeiro lugar. Desse ponto de vista, apesar de tudo, vejo mais coerência naquilo que Vilas Boas disse. Em todo o caso, naquilo que Rui Borges disse. Em todo o caso, não atribuo grande importância nem a uma nem a outra declarações deste ponto de vista. Para mim não há favorito. Acho que o Sporting pode perfeitamente ir ganhar ao Dragão como o Porto ganhou em Alvalade. Registro o facto dos jogos em casa para o campeonato estou a falar de clássicos, entre grandes, nunca a equipa da casa ganhou até agora. O Sporting perdeu em casa com o Porto empatou em casa com o Benfica empatou em casa com o Sporting. Isto, de alguma forma, na minha opinião, dá corpo àquilo que estou a dizer. Não antecipo favoritos. Acho que o Sporting sabe perfeitamente o que é que tem que fazer no Dragão. E o Porto também sabe muito bem que se ganhar ao Sporting, abre outra vez a porta do título, ficando com 7 pontos que equivalerão a 8, já que ganham em Alvalade e não perdendo no Dragão. E neste cenário de vitória, então, ficaria com vantagem em caso de igualdade pontual. E por isso as duas equipas sabem perfeitamente o que é que têm de fazer. Se tu me perguntares qual é a equipa que tem mais soluções, talvez, eu diria que em função de algumas recuperações de alguns jogadores que agora estão disponíveis, e o Sporting, que é uma equipa mais estruturada, que tem uma espinha dorsal que vem já há 3, 4 anos esta parte, que está sustentada em êxitos que dão confiança aos jogadores. Talvez tenha alguma vantagem desse ponto de vista. E já agora isso também se percebe um pouco na sequência de últimos jogos em que o Sporting vence nos últimos minutos. É verdade que se colocou um pouco a jeito para perder, mas também mostra um pouco da força mental também da equipa. Sem dúvida, sem dúvida. E por outro lado, o Porto está a fazer um campeonato fantástico. Perdeu uma vez, é verdade, as últimas impressões são as que ficam. É verdade que outras exibições, creio que o Rafael já falou nisso, apontavam no sentido de poder acontecer isto a uma qualquer esquina. Talvez não se esperasse que fosse em Rio Maior, mas já poderia ter acontecido antes. Tanto Sporting como Porto não se podem queixar muito da deusa Fortuna. É verdade que acreditam até ao fim, mas é verdade que em vários jogos em que não foram superiores aos adversários, ganharam-nos. Isso também tem a ver com a crença da equipa e com a qualidade individual, particularmente no Sporting, que tem realmente jogadores que diferenciam. E eu acho que aquele setor ofensivo do Sporting, quando estamos a falar de Catamo, Trincão, Pote, Luís Soares, desse ponto de vista pode levar vantagem sobre os jogadores que têm a tarefa, a missão de fazer perigo nos últimos 30 metros do outro lado. Acho que desse ponto de vista, na linha ofensiva, o Sporting é mais forte, tem mais soluções, tem mais talento, tem mais equilibradores. Jenny está a viver um bom momento. Jenny Catamo, sim, já falei dele. Catamo, mas do lado contrário Pote. Está o melhor setor defensivo da Liga Portuguesa. Que com esta história do Tiago Silva, muitos dizem que levou ali um abanão. Eu francamente não consigo chegar a essa conclusão. Acho que ainda é cedo para chegar a essa conclusão. E também tenho a impressão, é a minha impressão, posso estar enganado, que o Tiago Silva amanhã vai ser titular, que o Kivior vai jogar na lateral esquerda
e O Porto que, tem excesso de qualidade neste momento no centro da defesa. e que provavelmente Mora vai continuar no banco. Quer dizer, olhando para aquilo que é o uma boa Farioli notícia para o costuma Sporting, se ser, isso mais acontecer. a mais com estas críticas que ele tem ouvido, acredito que ele não esteja muito permeável a fazer mudanças, mais a mais pressionado de fora para dentro. Mas vamos ver. Em relação ao favoritismo, fecho a minha resposta dizendo que para mim não há favoritos, e as duas respostas, a de Vilas Boas foi um bocadinho uma bicadazinha para o Sporting. No caso de Rui Borges, pelo menos mostrou coerência, porque tem dito sempre isso: quem vai na frente é mais forte. Ele também o disse, Mário, disse que para ser coerente tinha que dizer que o Futebol Clube do Porto estava melhor porque era primeiro classificado. Também achas, como o Zé Nunes, que este é um jogo sem favoritos? Eu atribuo sempre um pouco mais de favorito ao Futebol Clube do Porto por jogar em casa. Até agora não valeu de nada. Pelo fator, sim, mas é o fator casa que eu acho que aí poderá depender. Agora, a conversa de Rui Borges, a conversa de Farioli, a conversa de André Vilas Boas, é conversa de treta, é conversa para fora. O outro é que é o favorito, não, o favorito és tu, não, tu é que és o favorito, tu é que jogas melhor, não, quem joga melhor és tu. Isto chega aos Eu acho jogadores, que isto aqui chega aos plantéis? Não vai chegar, porque o discurso para dentro é completamente diferente. O discurso para dentro tem que ser um discurso agressivo e um discurso do Futebol Clube do Porto. E já percebemos qual é que é o lema: é contra tudo e contra todos, e portanto será contra tudo e contra todos, contra a arbitragem, contra a adversidade, contra os microfones Contra os azuis canhões, e vermelhos, é contra todos. E portanto, o Futebol Clube do Porto, o Sporting vai ter que ter soluções para, e o Zé falava há pouco, estamos perante o melhor ataque da Liga e uma das melhores defesas da Europa. Portanto, só para teres uma noção, isto vai ser um duelo ali interessante. Uma vantagem: não há assim jogadores lesionados que possam afetar demasiadas equipas. O Sporting já vai poder contar com o Pote, portanto dá-lhe outra dimensão, coloca o Sporting noutro patamar. Ainda tem o Anibis e de base de fora, e, portanto, como hoje confirmou o Rui Borges. ainda vão continuar. Mas a verdade, a minha grande dúvida, e isso é que eu gostava de ver os treinadores a falar, é como é que vão encarar o jogo. Ou se vão encarar o jogo porque de boca vão atacar, vão fazer atitude e não sei o quê, e depois é aquilo que nós vimos no jogo com o Benfica, do Clássico Benfica, o Farioli a encolher-se numa altura em que podia resolver o problema, o Benfica a sobreviver a uma deslocação difícil numa altura em que o José Mourinho ainda estava a entrar, mas eu não vi o Farioli com a ambição de querer ferir o Benfica e de querer distanciar-se do Benfica nessa altura. Ficou satisfeito com o empate. Mas A minha dúvida... Nos 7 jogos clássicos sob o comando do Rui Borges, o Sporting é uma equipa extraordinariamente conservadora. Essa é que é... E aí é que está o problema, José, porque eu achava que... Mas vai ter de correr riscos neste jogo. Não, mas um empate não é bom para vai o ter, mas já não tem que correr Pois. tanto. Em teoria tem de os Mas correr. ele já não tem que correr tanto. Porque Eu acho ele que o tinha empate correr- não é bom para o Sporting. Se o Sporting tivesse a 7 pontos... São ficar 4 pontos, que na verdade são 5. Não, Mário, Sim, mas repara. publicamente Rui Borges, e hoje voltou Mas a não dizer, é um mau diz que resultado, este não é, jogo é claro. importante, mas não é decisivo. Achas que essa mensagem também é só para fora ou para dentro? Não, Passará a imagem aos o problema- jogadores que o Sporting tem que O arriscar? problema é que nós andámos a projetar o Clássico antes da derrota do Futebol Clube do Porto com o Casa Pia. E repara, se o Sporting tivesse a 7 pontos, a ir ao Dragão com 7 pontos de atraso, tinha que ganhar, tinha que assumir o jogo. Agora está a 4. O empate pode ser o sobreviver, aquilo que José Mourinho disse na altura, que era sobreviver a uma deslocação difícil. E, portanto, eu estou na expectativa de ver o que é que os treinadores vão fazer e até que ponto é que vai esta ambição. Quer de Rui Borges, e o José falava aqui muito bem, que nos jogos grandes às vezes encolhe-se um bocadinho, e o próprio Farioli... Em 7 clássicos só ganhou ao Benfica, perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto e empatou os outros. Mas agora ganhou uma moral com a E Liga dos alguns deles Campeões, a a vencer. vitória do PSG, Mário. ganhou uma moral que não tinha. Mas não pareceu. Uma coisa é empatar um jogo em que se tentou ganhar. Outra coisa é ir com a intenção de não perder o jogo. Pois. Eu não acredito que o Sporting vá com esse mindset. Sinceramente, não acredito. Mas também não fazes ideia nenhuma, desculpa lá, Mário. O que é que está a pensar? Eu aí estou de acordo com o Mário. O que é que o Farioli está a pensar neste momento? Vai para cima, entre comas, vai para cima do Sporting. Ou arrisca-se a ficar um pouco. Ou ficar à espera. Eu não creio que vá para cima. Se vimos Eu o acho Porto, que vai ficar mais na expectativa. se vimos o Porto Benfica Sim, e o o Benfica problema é esse, e o é que temos Benfica, esse histórico. o Benfica Do de Porto José Mourinho naquela altura era uma equipa mais frágil do que o Sporting de Mas agora. o Porto assumiu o jogo na primeira parte. Sim, assumiu, mas não correu riscos de não correu riscos, não. Em Alvalade, o Futebol Clube do Porto assumiu a maior parte do tempo do jogo. E na visto vitória em Alvalade. e visto nas trocas, por exemplo, Rodrigo Mora entrou bastante tarde, pelo menos na minha opinião, ou seja, o Porto não Em correu todo o os caso, mais riscos, cedo se que no calhar. último jogo. Sem dúvida, isso é verdade. Portanto, fazendo a análise
algum conservadorismo de Fariol e até a análise desse jogo do Benfica, eu tenho a pensar que o Futebol Clube do Porto não vai correr riscos propriamente desmedidos para vencer a partida, até porque continua em primeiro lugar. Como o Zé Mas eu não Tavares disse do Porto. Não, mas deixa-me só Eu dizer disse uma do coisa. Sporting. Não, mas só dizer uma coisa, ainda ao encontro de uma opinião que tu já formulaste, que é aquilo que também à partida me parece que vai acontecer, muito embora eu acho que o Futebol Clube do Porto lucrava muito mais em jogar só com a dupla polaca no centro da defesa. Mas se jogarem os três, com o Kivior à esquerda, o Futebol Clube do Porto vai convidar o Sporting a atacar, porque o Kivior não ataca como, por exemplo, ataca o Francisco Mas, Moura tu há pouco falavas- ou o Martim. Não, Falavas- mas espera aí, deixa-me só aqui fazer um acrescento aqui naquilo que o Zé está a dizer. Mas a questão de puxar o Kivior ali para a esquerda é para poder travar o Génio Catam. Mas isso é convidar E, o portanto, Sporting a atacar mais. há essa pá. preocupação de, pelo menos, tentar anular aqui aquilo que Catam possa trazer ou possa projetar. Mas não se pode esquecer que do outro lado está um pote endiabrado, com vontade, com fome de eu bola. percebo- Há um trincão atrás do Luís Antes de me Soares. fazeres uma pergunta, eu volto a ir ao encontro daquilo que o Zé Nunes disse e percebo a ideia, porque mesmo que o Kivior jogue no lado esquerdo, o Sporting, quando atacar, a força do Sporting é pela zona central. O Kivior faz ali, fechou ali os três, juntamente com o Pablo Rosário. E ajuda no jogo aéreo, E bolas nesse paradas. sentido, se isso acontecer, a minha leitura é de que o Futebol Clube do Porto Mais vai, reativo do que ativo. como é evidente. Mas Zé, quando tu há pouco falavas no conservadorismo que Rui Borges tem tido nestes jogos grandes, o facto de, neste momento, o Sporting estar um pouco mais folgado do ponto de vista pontual e até, do teu ponto de vista, poder empatar no Dragão, achas que vai acentuar esse conservadorismo? Repara, a minha leitura, olhando para o histórico de Rui Borges, que eu acho que tem feito um excelente trabalho no Sporting, porque quem desmonta 4 anos e meio de uma ideia de jogo para a sua ideia, merece toda a minha consideração, e o Sporting, acho que em termos ofensivos é muito melhor do que no tempo de Ruben Amorim, é a minha convicção. Neste momento é a melhor equipa em Portugal. Não, a atacar, o Sporting joga muito melhor do que no tempo, até porque não tem, hoje tem tem um futebolista completamente diferente. Quando antigamente o Sporting mete a bola no Guiocas que ele resolve, hoje o Sporting tem Mais uma capacidade associativo, sim. coletiva completamente diferente. Concordo. E o Mais Luís funcional. Soares é um futebolista com outra genialidade tática E um jogador de e equipa. técnica. Agora, aquilo que eu acho é que o Sporting, se chegar olhos nos olhos com o Futebol Clube do Porto, ganha uma dimensão grande e pode colocar em causa esse favoritismo que eu atribuo ao Futebol Clube do Porto em função do que tem feito na Liga. Agora, a verdade é que eu lembro só, a primeira vez que o Rui Borges foi jogar ao Dragão com o Futebol Clube do Porto, estava a ganhar 1-0 até aos 90 mais 4. Um jogo em que dominou a grande parte do tempo e quando o Futebol Clube do Porto Perdeu do 2 Anselmi pontos. perdeu 2 pontos de uma forma completamente estúpida, passa a expressão, e portanto, sem contrariar a ideia de jogo de Rui Borges, eu percebo o que é que o Zé Nunes disse, o Sporting empatando no Dragão fica com 4 que são 5 pontos, mas é um resultado que não é de todo mau Sim, para não é para a morte, ideia não é do morte. Sporting.